E aí, fera, tudo beleza? Preparado para mais uma aula? Olha, o tema de hoje será soluções tampão, também conhecida como soluções reguladoras ou soluções buffer. Bem, pessoal, eu queria trabalhar com vocês soluções tampão de uma forma muito clara. Não vou querer confundir tua cabeça para um assunto que tem questões extremamente complicadas. Quero trabalhar, como eu disse, de uma forma muito simples, muito tranquila, para que você saia dessa aula sabendo o que é uma solução tampão para o Enem. Para isso, eu tenho 4 objetivos. Bora para o primeiro? Bem, o primeiro objetivo é você saber o que é um tampão e para que serve um tampão. Para isso, eu vou recorrer a um exemplo da biologia. Provavelmente, alguns de vocês já devem ter escutado o seu professor de biologia falar coisas do tipo que o sangue é tamponado, que o suco gástrico é tamponado. Bem, o que ele quer dizer quando ele fala que o sangue é tamponado? O que ele quer dizer quando ele diz que o suco gástrico é tamponado? Bem, pessoal, ele está querendo dizer que o sangue e o suco gástrico eles resistem às variações de pH. Como assim? Pessoal, para a gente entender o que é essa resistência à variação de pH, a gente tem que entender direitinho como o pH de uma solução ela pode sofrer uma variação. Vamos lá? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, vou mudar a cor para ficar melhor para a gente, ok? Vou botar a corzinha escura e eu vou começar mostrando para você o seguinte. Eu vou fazer aqui uma solução, ok? Vou fazer uma solução, não importa de quê. Eu quero apenas que você encare que o pH dessa solução é um pH 7. Galerinha, presta atenção. Eu posso variar o pH dessa solução. Para eu variar o pH dessa solução, eu tenho que adicionar a essa solução alguma coisa ácida ou básica. Vamos lá. Vou colocar aqui dentro ácido clorídrico, HCl. Olha só, pessoal. Quando eu coloco o ácido clorídrico, que é um ácido forte, dentro dessa solução, eu aumento o número de íons H+ presentes aqui. Consequentemente, após a adição desse ácido forte, a minha solução ela apresenta um caráter ácido. Eu verifico isso pela mudança do pH. O pH ele vai ficar, obviamente, menor do que 7, que é um pH característico de quê? De soluções ácidas. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou pegar eu vou pegar a mesma solução, olha, também com pH igual a 7. Olha só o que eu vou fazer. Olha só o que eu te falei. Se eu quero mudar o pH dessa solução, eu coloco alguma coisa ácida ou alguma coisa básica. Vou colocar aqui dentro, olha, uma base forte. Por exemplo, o hidróxido de sódio. Pessoal, quando eu coloco o hidróxido de sódio aqui dentro, o hidróxido de sódio é uma base forte, eu aumento os íons OH-. Consequentemente, após a adição, olha, o pH da minha nova solução vai ser um pH maior do que 7. Bem, quando você adiciona um ácido forte ou uma base forte a uma solução, o pH dessa solução sofre uma variação. Se você adiciona alguma coisa ácida, o pH vai ficar ácido. Se você coloca alguma coisa básica, o pH vai ficar básico. Bem, isso não acontece com as soluções tamponadas. O que é uma solução tamponada? Uma solução tamponada é uma solução que resiste a essa variação de pH. Em uma solução tamponada, eu adiciono ácido, olha, eu adiciono base e o pH dessa solução não sofre uma variação muito brusca. Vê só, dá uma limpadinha aqui, limpei, voltei para o meu slide. Por que eu voltei? Porque eu quero que você olhe o conceito de solução tampão. Olha, lê aqui para mim. Solução tampão é uma solução que praticamente não sofre variação de pH quando adicionamos uma pequena quantidade de ácido ou de base, mesmo que esses sejam fortes. Bem, é isso que eu quero que você entenda desse slide.
é o nosso primeiro objetivo, que você entenda o que é uma solução tampão. Então, de uma forma muito simples, solução tampão é aquela que praticamente não sofre variação de pH quando a ela é adicionada um ácido ou uma base, mesmo esse sendo extremamente forte. Aí você pergunta para mim, qual a importância disso? Cara, olha só, o nosso sangue ele é tamponado. O nosso sangue ele tem que ter o pH em torno de 7,3, 7,5. Esse pH do sangue aqui, ó, 7,3, 7,5, ele é um pH tamponado, ou seja, o nosso sangue tem que ter esse pH. Sabe por quê? Porque se a gente tiver uma variação de 0,4 para mais ou para menos no pH do sangue, essa variação pode levar a gente à morte. Então, olha a importância de uma solução tampão. As soluções tampão têm uma importância muito grande no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, o estudo dessas soluções é de extrema importância. Beleza? Tranquilo? Vamos rever o que é uma solução tampão? Vamos comigo? Solução tampão é o quê? É uma solução que praticamente não sofre variação de pH, mesmo quando adicionamos um ácido ou uma base forte. Beleza? Bem, o segundo objetivo da aula hoje é como é que eu vou reconhecer que eu tenho uma solução tampão? Simples. As soluções tampão, elas são obtidas pelas misturas de um ácido fraco ou de uma base fraca com um sal de suas respectivas espécies conjugadas. Eu gosto muito dessa definição de soluções tampão. Por quê? Porque trabalha com essa ideia de espécie conjugada. Para a gente entender bem direitinho isso, eu trouxe dois exemplos. Um exemplo de um ácido fraco e de uma base fraca. Preste atenção, galera. Olha só. Aqui eu tenho a reação do ácido acético com a água. Isso aqui é uma reação que a gente chama de reação de ionização, tá? O ácido acético reage com a água, produzindo esse íon aqui, ó, H3O+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio, mais o ânion acetato. Como é que isso ocorre? Pessoal, presta bem atenção. O ácido acético, ele doa esse seu próton H+, olha, para a água. De acordo com a definição de Braunsteen-Lowry de ácidos e bases, quem doa seu próton H+, é um ácido. E quem recebe o próton H+, é uma base. Veja que essa reação, ela é reversível. Isso aqui é o símbolo de reações reversíveis. Então, eu estou querendo dizer para você que o H3O+ formado, ele reage com o ânion acetato. Olha, o H3 reage com o ânion acetato como? O H3, ele doa seu próton H+, para o ânion acetato. E o H3, por causa disso, está se comportando como ácido e o ânion acetato está se comportando como uma base. Olha, a definição de ácido e base, segundo Braunsteen-Lowry, ele introduz a ideia do que a gente chama de espécies conjugadas, na verdade, de pares conjugados. E os pares conjugados, segundo Braunsteen-Lowry, são um ácido do reagente e uma base do produto, a base do reagente e o ácido do produto. Então a gente tem aí um ácido e a gente tem aí um par conjugado. Qual é o par conjugado que me interessa aqui? O par conjugado que me interessa é o ácido acético, olha, e o ânion acetato. Esse é o par que me interessa. Então, um tampão clássico é esse. O tampão de ácido acético, que é um ácido fraco, e um sal desse ânion. Que sal, Flávio? Acetato de sódio, acetato de potássio, acetato de cálcio. É um sal formado por esse ânion acetato. Isso é um tipo de tampão. Eu trouxe um outro tipo de tampão. É nesse exemplo 2. Nesse exemplo 2 aqui, eu tenho a reação da amônia com a água. Preste atenção que nesse exemplo aqui, a água doa o próton H+. Nesse exemplo aqui, a água
está se comportando como ácido e a amônia está se comportando como base. Aí você pergunta assim para mim, e pode a água se comportar como ácido embaixo e a água se comportar como base em cima? Claro que pode, fera. Se esquece disso não. A água é uma substância que a gente chama de anfiprótica. O que é isso? Substâncias anfipróticas são substâncias que têm duplo caráter. Ela se comporta como base ou como ácido, dependendo do meio, ok? A água ela é anfiprótica, como eu falei. Veja que essa reação ela é reversível. Então, o íon amônio, olha, ele está reagindo com a hidroxila e o íon amônio ele está doando um próton H+. O íon amônio está se comportando como um ácido e o íon OH- está se comportando como uma base. Bem, olha o que eu falei, olha o que eu falei. A gente sempre vai ter o quê? Um par conjugado de acordo com as definições de Braunsteen-Lowry. Sempre vai ser o ácido do reagente, a base do produto. Sempre vai ser a base do reagente, o ácido do produto. Aqui tem um par conjugado que me interessa muito, que é o NH3 e o NH4+. Aqui eu tenho um outro tipo de tampão. Eu tenho um tampão formado por uma base fraca e eu tenho um tampão formado por um sal desse cátion. Quem seria? Cloreto de amônio, cloreto de fluoreto de amônio. Isso seria um outro tipo de tampão. Então, como é que a gente identifica um tampão simples? Você sempre vai ter um ácido e uma base fracos. Junto com esse ácido, você vai ter um sal desse ácido. Junto com essa base, você vai ter um sal dessa base. Isso é a identificação de um tampão. Beleza? Deixa eu limpar aqui para a gente fazer o quê? Para a gente ir para os tipos de tampão. Existem dois tipos de tampão, baseados justamente naqueles exemplos. Um tampão que a gente chama de tampão ácido e um tampão que a gente chama de tampão básico. Como é que eu identifico um tampão ácido? Simples. Um tampão ácido ele é formado por um ácido fraco e um sal desse ácido. Então vamos lá. Quem seria um tampão ácido? Um tampão clássico ácido. CH3COOH. E quem seria o sal desse ácido? Seria CH3COONA. Bem, isso é um tampão, pessoal, que aparece em toda a prova de vestibular. Que tampão é esse? É o tampão formado pela solução de ácido acético e acetato de sódio. Olha, ácido acético, ácido fraco, acetato de sódio, sal desse ácido. Matou. Tampão. É tampão, não sofre variação muito brusca de pH. Ele resiste às variações de pH. Bem, se a gente sabe o que é um tampão, identificar um tampão, a gente tem que saber, pessoal, calcular o pH de um tampão. O pH de um tampão é calculado por uma fórmula, que é essa fórmula que está aqui. pH menos o log de Ka mais o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Não se esqueça que aqui a gente tem um detalhezinho. Esse menos log de Ka, ele pode ser chamado de pKa. Então ele pode te dar, ao invés do Ka, ele já pode te dar o pKa. Você ficar viajando, mas não viaje não. pH é igual a menos o log de Ka mais, mais o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido, ou pH igual ao pKa mais o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Isso é um tampão que a gente chama de tampão ácido. Vê, pessoal? Independente se o tampão é ácido, independente se o tampão é básico. Você vai identificar da mesma maneira. Como? Deixa eu pegar um tampão básico aqui. Olha só, um tampão básico, ele é formado por uma base fraca. Aí quem vai ser essa base fraca? A amônia, está aqui. E um sal dessa base. Quem seria? O cloreto de amônia. Tampão clássico
Olha, eu tenho uma solução e nessa solução eu tenho NH3 e NH4Cl. Identifiquei NH3, uma base fraca, NH4Cl, um sal dessa base. Tampão. Se é tampão, não sofre variação muito brusca. Ok? Da mesma forma que eu calculei o pH de um tampão ácido, eu vou calcular o pOH de um tampão básico. Como é que eu calculo o pOH de um tampão básico? Mesma fórmula, só vou mudar duas coisas. No lugar do menos o log de Ka, eu vou colocar menos o log de Kb, consequentemente, eu vou ter aqui o pKb, e aqui eu tenho a concentração da base, não é a concentração do ácido. Deixa eu falar uma coisa. Geralmente, só aparece em questões de vestibular tampão ácido, viu? Tampão básico é muito difícil. A gente vai ver quando a gente for resolver as questões. Super difícil. Então se liga, tá? Como não é muito comum, eu vou deixar um pouquinho de lado. Eu quero trabalhar mais o quê? Eu quero trabalhar mais um tampão ácido. Beleza? Agora, como funciona um tampão? Você poderia perguntar para mim, né? Flávio, vê só. Por que quando eu adiciono um ácido ou uma base, por que o pH não varia? Bem simples. Olha só. Eu peguei aquele tampão ácido, ácido acético, acetato de sódio. Vê só. Duas coisas importantes. Isso aqui é um ácido fraco. Significa dizer que o meu ácido fraco ele está em solução pouco ionizado. Beleza? Mas isso aqui, pessoal, é um sal. E a gente sabe que quando a gente coloca um sal em meio aquoso, ele se dissocia. E esse sal ele vai se dissociar no ânion acetato e no cátion sódio. Olha que interessante. Esse ânion acetato, ele é o que desse ácido? Uma base, é a base conjugada. Então a gente vai pensar justamente dessa maneira. Vê só. Eu vou adicionar a essa solução hidróxido de sódio. Eu vou estar adicionando uma base forte. Consequentemente, eu vou estar adicionando íons OH-. Olha só o que vai acontecer. Esses íons OH-, eles vão ser neutralizados pelo ácido. Então significa dizer que quando eu coloco a base aqui dentro, quando eu jogo íons OH- aqui dentro, esses íons OH- eles são consumidos pelo ácido. Consequentemente, esses íons OH- eles não vão interferir muito bruscamente no pH dessa solução. Da mesma maneira, a gente vai pensar na adição de um ácido forte. Olha só, eu vou adicionar HCl, que é um ácido forte. Então eu vou estar adicionando a essa solução íons H+. Olha que interessante. Os íons H+, eles vão ser neutralizados pela base. Olha que interessante. Os íons H+, eles vão ser neutralizados pela base. Então, da mesma maneira que eu raciocinei com a adição da base, eu vou raciocinar com a adição do ácido. Quando eu adicionei a base, o íon OH- foi consumido. Quando eu adicionei o ácido, o íon H+ foi consumido. Os íons que poderiam mudar o pH bruscamente estão sendo consumidos. Então isso caracteriza uma solução tampão. Quando a gente adiciona um ácido e uma base, mesmo eles sendo fortes, não vai haver uma variação muito brusca de pH. A gente pode verificar isso nesse slidezinho aqui, ó. Olha só que legal. Vê. Olha só que interessante, vê. Eu tenho aqui, pessoal, um tampão, beleza? Aí vê, eu tenho aqui 1 litro de água pura, tá? Eu tenho aqui 1 litro de uma solução tampão. Olha o meu tampão clássico aqui, ó. Tá em todos os exemplos, tá vendo? Tá? E olha só o que acontece. Eu tenho aqui, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer uma comparação muito simples. Olha só o que eu fiz com esse tampão. Eu adicionei base, estou colocando íon OH-. Olha como é que o meu pH ele praticamente se manteve constante. Tá vendo? Então significa dizer que não vai haver o quê? Não vai haver uma variação muito brusca de pH. Olha só o que eu vou fazer aqui. Vou adicionar um ácido. Olha só.
Variação muito brusca de pH? Claro que não, porque isso é um tampão. Veja que isso acontece tanto no tampão ácido quanto no tampão básico. Então, a solução tampão, galerinha, é uma solução que não sofre uma variação muito brusca de pH, mesmo quando você adiciona um ácido forte ou uma base forte. Fica ligado porque nossa próxima aula serão os exercícios de solução tampão. Um forte abraço, tchau!